Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Eu estive falando com a minha esposa porque a gente saiu de casa, pai e mãe, preocupado. Nós viemos fazer a obra, nós sabemos que Deus está lá cuidando da nossa filha, mas a gente entende que coração de mãe não é fácil. Ela estava com a pressão 9/6 e com 38 de febre. Então eu disse para ti ficar mais tranquila, pelo menos dar o início e depois vá para casa cuidar da nossa filha. Amém? O tema que a gente vai usar hoje é um tema que talvez vai confrontar algumas pessoas que aqui estão, que não concordam, mas é algo que Deus vem queimando no meu coração há dias e eu venho preparando essa palavra, que é uma visão da Igreja Marca da Promessa, que a gente é contra a religiosidade. Eu quero que vocês abram suas Bíblias lá em Marcos 7, do 1 ao 23. Marcos 7, do 1 ao 23. E quero dizer para vocês que não é proibido na nossa igreja de dar glória. Amém? Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Marcos 7, 1 diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal. Interpelaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes bem, profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer a seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, disseis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos, ouça o que a igreja diz. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogam acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o podes contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso? E assim considerou eles puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é o que procede os maus desígnios e a prostituição, os furtos, os homicídios,
os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Amém? Podeis assentar. Oh Jesus maravilhoso, Pai, nós coloca o Senhor nessa noite, Pai, na sua presença, Senhor. Que o Senhor venha fazer uso de mim, Pai, nessa noite. Que eu venha ser instrumento do Senhor, Pai. Que o Senhor venha falar, Pai, com o teu povo. O Senhor sabe, Pai, a necessidade de cada um que aqui está, Pai. Amém. Oh Jesus. Jesus nunca deixou envolver pela religiosidade humana. Seu compromisso era com Deus. Ele agia de acordo com a vontade do Senhor, ainda que isso degradasse os poderosos da religião. O homem de Deus segue esse exemplo. Aqui em Marcos 17, do 1 ao 23, fala que os fariseus praticavam somente o costume, religiosidade. Eles cobravam aos outros que praticassem suas tradições, mas pelo que Jesus falou, eles não estavam praticando a palavra de Deus. A religiosidade humana faz isso, dá um jeitinho de desprezar os mandamentos de Deus. A religiosidade humana faz isso e substitui pelas tradições que os homens julgam serem corretas. A religiosidade exagerada crucificou Jesus Cristo. O crente religioso, ele é um pregador da palavra, mas não um praticante dela. Jogar indiretas para alguém nos púlpitos e ainda usando versículos bíblicos, isso é mera religiosidade. Púlpito é usado para ensinar a palavra e o amor de Deus. Porque isso não é nada mais, essas pessoas que usam o púlpito para jogar em direta, que uma imaturidade cristã, na vida cristã. Amém? Quem está comigo, quem está entendendo? Nós vamos ler bastante Bíblia, eu gosto muito de Bíblia, porque não sou eu que estou falando, aí é a Bíblia que está falando. Amém? Vamos ler lá em Atos 4,19. Atos dos Apóstolos 4:19. Lá em Atos diz: mas Pedro e João lhe responderam: julgai se o justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós os outros do que a Deus. O milagre, não houve forma de contestar o milagre que o coxo tinha vivido. A religiosidade sempre tenta mover do Espírito Santo, mas o milagre sempre vai contestar a religiosidade. Eu vou repetir, isso é forte. A religiosidade sempre tenta conter o mover do Espírito Santo, mas o milagre sempre vai contestar a religiosidade. Muitas pessoas acham que estão servindo a Deus com seus costumes religiosos, falando de roupas curtas, apertadas, ou o modo das pessoas se vestir, batom vermelho, tatuagem, corte de cabelo, e aí vai. A religiosidade exagerada despreza as pessoas necessitadas, deixando os crentes mais insensíveis e arrogantes quanto às necessidades alheias. Então tem gente hoje que criou um protocolo na igreja. A minha igreja não pode usar batom, minha igreja não pode usar roupa curta, não pode isso, não pode aquilo. Que Deus diz na própria Bíblia: venha a mim do jeito que estás. Que o modo de nós vestirmos, de nós estarmos, é o Espírito Santo com cada um. A gente mesmo, se usa algo que acha indecente, o Espírito Santo mesmo vai nos constrangir e a gente vai mudando. Mas não precisa ninguém apontar ou dizer: aqui não pode isso. Amém? Quem está comigo? Quem está entendendo? Amém? Eu quero interagir também com os ouvintes da Marca da Promessa. Vocês em casas que estão nos escutando, que estão magoados com a religiosidade das igrejas que vocês
sacrifício para afastar vocês dos seus propósitos com Deus, porque vocês têm a marca da promessa de Jesus na vida de vocês. Amém? Porque hoje tem muitas pessoas que a gente conversa que estão feridos, magoados por pessoas despreparadas que ficam apontando: você não pode isso, você não pode aquilo, cheio de regras, mas a palavra nada. Amém? Eu quero ler em Tiago 2, do 1 ao 9. Tiago 2, do 1 ao 9. Aqui ele fala para nós não fazermos acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratar-se com deferência ou diferença, porque tens os trajes de luxo, e lhes dissertes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserte ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-se aqui debaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos. Ouvi, meus filhos, amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis o bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis o pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Aqui, a visão espiritual, Deus derramou sobre a sua igreja, acima de qualquer coisa, uma visão de amor pelas vidas, que não faz distinção e nem acepção de pessoas. O mover da igreja veio, na verdade, para restaurar, reconstruir e restituir tudo que foi roubado e destruído por Satanás. Essa é a essência verdadeira da igreja. A religiosidade, ao contrário, valoriza a aparência em detrimento da essência, e assim o religioso dá mais importância ao que o exterior, preocupando-se mais com a aparência do que aquilo que pode identificar verdadeiramente aquele que é um servo de Deus, um coração segundo a vontade de Deus. Amém? Quem está comigo aí? Quem está entendendo? Vamos ler lá em 1 Samuel 16. Eu falei que eu gosto de Bíblia. Quem está falando aqui não sou eu, é a Bíblia. Porque a gente fala muito, lê um pouquinho da Bíblia e fala muito palavras de si só. E quem não tem um entendimento, fica naquela dúvida, é ou não é? Então o que eu estou falando está na Bíblia. Amém? 1 Samuel 16, 6 e 7. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Quando ele foi na casa de Jessé para escolher o rei, para ungir o rei, ele achava que eram os filhos mais bonitão, mais forte, enquanto que Davi estava lá cuidando das ovelhas, pequenininho, feinho, e era ele. Amém?
Porque nós vemos com os nossos olhos, mas Jesus Cristo vê o coração da pessoa. Amém? Samuel pegou o chifre então de carneiro e derramou o óleo sobre Davi. A partir daquele momento, Davi recebeu o Espírito Santo de Deus. Ele foi tomado pelo Espírito Santo e se levantou com autoridade. Davi foi para a guerra com um óleo sobre a sua cabeça. Depois da vinda de Jesus Cristo, a marca que identifica seus servos é a circuncisão do coração, como diz o apóstolo Paulo, e não aquela marca física que identificava o povo judeu do Antigo Testamento. Religiosidade faz o crente ficar fanático e cego. Infelizmente, há muitas igrejas hoje em dia que estão trocando os mandamentos de Deus por suas tradições, estatutos e costumes. Que nós não sejamos religiosos, nem crentes denominacionais, que nós sejamos filhos de Deus. Quem tem um relacionamento vivo com Ele, em prática da sua palavra. Amém? Lá em Lucas 11:39, Lucas 11:39, Lucas 11:39 ao 46, o Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira das sinagogas e das saudações das praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo essas coisas, também nós ofendes a nós outros. Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo as tocais. Outra das várias censuras que Jesus dirigiu à religiosidade hipócrita, preocupada com as aparências e não com a pureza espiritual, os fariseus eram bons em cumprir rituais, em práticas externas que podiam ser vistas, apreciadas e medidas pelos homens como sinal de aparente santidade. Mas Deus viu o interior. Nota-se lá em Mateus 5, do 21 ao 48, a real motivação dos atos dos que se apresentam como servos. E tais atos que não se revestem de justiça e amor. Amém? Estão entendendo? Estão comigo? Amém? Vamos ver lá em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, do 1 ao 8. 1 Coríntios 13, do 1 ao 8. Coríntios 13, do 1 ao 8. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, a toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se asperge para que se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. O amor é a marca do cristão que tem maturidade. Paulo fez questão de enfatizar a falta de utilidade dos dons, quando não existe uma atitude de amor. O amor é um sentimento, o amor não é um sentimento como querem fazer acreditar nos filmes, nas novelas, em algumas pessoas, mas o amor é uma atitude, um gesto. Neste texto trata o amor como uma pessoa que tem algumas atitudes que todo cristão deveria ter, ou seja, ser paciente, não ter ciúmes, se conduzir de forma conveniente, não ser egoísta, procurando seus próprios interesses e etc. A ausência do interesse próprio, isto é, um amor incondicional, marca e caracteriza um verdadeiro discípulo de Cristo. Ao final, completa que entre a fé, a esperança e o amor de todos os dons. O religioso é hipócrita, mesmo quando ministrado pelo próprio Jesus. Está dizendo lá em Lucas 45 ao 51, não se deixe converter, pois seus interesses são apenas carnais e materiais, ao invés de encontrar um caminho de arrependimento e restauração. Ele, sem temor de Deus, prefere viver no engano e levar outros consigo para a perdição, sempre tentando confundir as palavras de Jesus. O crente religioso torna-se falso com Deus e vive só de aparência. Amém? Lá em Mateus 23, do 1 ao 4, glória a Deus, Senhor Jesus. Mateus 23, do 1 ao 4. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os que põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem mover. A hipocrisia é grande, marca do fariseu ou do religioso. Ele não vive o que prega e impõe ao povo pesados fardos que ele mesmo não está disposto a carregar. Cuidar de vidas destruídas, discipular os perdidos que se achegam a Cristo e que precisam de amor e cuidado pessoal em sua formação é realmente trabalhoso. Mas o trabalho do corpo de Cristo a ser feito com o amor, em cumprimento do envio. O fariseu, entretanto, prefere a estratégia do legalismo e do terror, mas o medo jamais produzirá os mesmos efeitos que o amor. Porque hoje tem muita gente que vem para o altar, prega o que não está vivendo, cobra das pessoas, porque o nosso primeiro ministério é a nossa casa.
Começa lá na nossa casa. Todos nós temos um ministério. E é dentro da nossa casa que começa o nosso primeiro ministério. Pessoas que estão com a família destruídas e fazem uso do altar e vêm aqui pregar de bonzinho, vêm apontar o defeito dos outros, mas não têm a capacidade de cuidar do próprio ministério que é a sua casa. Amém? Isso é muito forte. E é o que mais está acontecendo hoje. Pessoas que estão... Não quer dizer que a gente tem que ajudar essas pessoas, mas eu acho que essas pessoas, elas têm que primeiro consertar o que tem em casa, porque tu não pode dar para o outro o que tu não tem. Então tu não está vivendo. E daí é difícil. Amém? Lá em 1 João 4, 1 João 4, 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor perfeito, eu tirei 4 pontos. Primeiro, nos traz confiança de que estamos em Cristo e seremos salvos, pois andamos e agimos como Ele agiu em prol do próximo, com misericórdia e amor. Segundo ponto, não teme ser rejeitado, desprezado ou se decepcionar, pois quem ama não dá lugar ao medo, antes está disposto a doar-se pelo bem-estar dos outros. Terceiro, ama da mesma forma que foi amado por Deus, isto é, sem qualquer condição ou retribuição. Como Cristo se entregou por nós, sem exigir nada em troca, devemos amar nossos irmãos, sem esperar qualquer retribuição. 4. Ama a Deus e ao seu irmão, pois o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Se não consigo amar aquele que foi feito a sua imagem e semelhança, como eu poderia amar a Deus? Jesus ensina o que Ele quer dos seus discípulos. Vamos observar mais o nosso cisco do nosso olho do que o do irmão. Isso está sendo relatado lá em Mateus 7,3. Temos que cuidar também que a glória não é nossa. Deixar o eu de lado, porque toda a glória é para o Senhor Jesus Cristo. Que nós não percamos de vista a glória de Deus durante a nossa caminhada. Porque hoje tem muitas coisas que acontecem que as pessoas estão trazendo para o seu eu, e a glória é toda de Jesus, é toda do nosso Deus. E nós não olhamos para a direita nem para a esquerda, nós olhamos para cima e nós damos glória ao nosso Pai. Amém? Quem está comigo? Amém? Vamos ler lá em 2 Coríntios 3 ou 5. 2 Coríntios 3 ou 5. Coríntios 3, 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Deus é quem nos capacita a sermos ministros dessa nova aliança de sangue. Pois sem o poder do Espírito Santo não há conscientização, arrependimento e conversão. Pois o entendimento puro resseca a alma, mas o Espírito Santo dá vida a todas as coisas. Paulo perseguia os cristãos porque só era religioso. Ele mesmo deixou isso bem claro lá em Atos 26, 9. Em Malaquias 1:10, Deus fala para os crentes fecharem as portas do templo por causa da iniquidade que viviam os servos, porque eram falsos, ou seja, religiosos, insensíveis e tinham pecados escondidos. Isso é religiosidade. A única religião verdadeira aceita por Deus é amar
cuidar e ensinar. E essa é a nossa visão da Igreja Marca da Promessa. As ovelhas vêm com doença, cheia de carrapicho, e nós estamos aqui para tosar, para tirar, para cuidar das feridas, para acompanhar. As nossas ovelhas aqui nós não colocamos cerca, nem cerca elétrica, nada. Como tem muitos ministérios que o membro não pode visitar outra igreja, o membro não pode levar a palavra em outra igreja. Nossa igreja pensa diferente. Nós pensamos em visão de reino. Que eu falo para os meninos que eles têm toda a liberdade de levar a palavra lá fora. Eu peço a eles que não seja nos dias do nosso culto, mas às vezes até no dia do nosso culto eles estão pregando fora. Agora, o que a gente não abre mão é o dia da Santa Ceia. Que estejam todos conosco, porque nós viemos aqui para fazer o ID, para levar a palavra do Senhor, não interessa onde. Amém? Eu quero agradecer aos ouvintes da Rádio Marca da Promessa, que essa palavra entre ao nosso coração, que ela nos confronte, que Deus possa nos usar como ferramenta para nós colocarmos em prática a verdadeira palavra do Senhor Jesus Cristo. E que nós não sejamos religiosos de vir e olhar para o vestido da irmã, para o cabelo da irmã, para o batom da irmã, para a roupa do irmão. Nós estamos aqui para olhar para a palavra de Deus, que é só ela que nos leva à vida eterna. Amém? Que eu tinha para passar para vocês nessa noite. Eu sei que quando a gente anda muito na Bíblia, fica um culto chato, monótono, mas é a verdade, é Deus que está falando. Muitos vêm, falam um versículo e falam muito da palavra dele, dá umas palavras aí, uns reteté, como diz os outros, e tem muitos que gostam. Então, o que eu digo, cada um tem uma maneira de levar a palavra, uns de um jeito, outros de outros, porque nem Jesus agradou todo mundo. Mas eu creio que a maneira, a identidade diferente de cada um de levar a palavra vai ter os que gostam e os que não gostam. Mas interessa é que a palavra foi levada, foi dita, e eu tenho certeza que essa palavra vai arder no coração de muitas pessoas. Amém? Eu queria deixar os avisos que amanhã à noite, às 20 horas, nós teremos uma reunião com os nossos membros, com a nossa diretoria. Na terça-feira, se alguém que tem parente no presídio, eu faço um trabalho no presídio todas as terças-feiras, da 1h às 3h. Última terça-feira, nós entramos numa cela onde 7 almas aceitaram a Jesus. Amém? A minha esposa também faz um trabalho no hospital. Até agora, terça, não sei se vai fazer por causa da situação da minha filha, mas eles estão fazendo um trabalho no hospital. E na quarta-feira nós temos aqui um culto com o pastor Eduardo Costa, que vai estar trazendo uma palavra para nós. O culto começa às 19h30. Amém? E quero agradecer a presença de todos que aqui estiveram, que se sintam à vontade. Está tudo em construção, que esse nosso ministério é novo, tem apenas 4 meses e pouco. Começou no dia 23 de dezembro, na nossa garagem da nossa casa, e nós estamos aqui no 4º ou 5º culto, né? 5º culto. Então, 5 meses, né? Fechou 5 meses, hoje é 5 meses e 2 dias. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu creio que as coisas vão andando, essa parede aqui vai cair, vai dobrar o tamanho, o altar também, mas isso pouco importa, porque a igreja somos nós. É nós que carregamos a igreja dentro de nós. Isso é meras paredes, é para nos dar um pouquinho de conforto, mas o que interessa é o que nós carregamos aqui dentro. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé para nós estarmos fazendo a oração final. Eu já falou. Para estar fazendo a oração final. Amém? Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa noite
na sua presença. Que o Senhor, Pai, possa levar essa palavra a entrar nas pessoas, que elas possam, Pai, ser confrontadas, que elas possam ver que o único caminho verdadeiro é a sua palavra, é o que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Que nós possamos quebrar essas barreiras, Pai, que os homens criam sobre religiosidade, que nós possamos olhar as pessoas no seu verdadeiro íntimo, no seu coração, como o Senhor olharia. Que o Senhor nos leve e nos guarde, Senhor, essa semana. Que o Senhor venha abrir as portas, venha conosco, Pai, lá naquele presídio, Pai. Que nós possamos ser usados, que nós possamos ser ferramenta na sua mão. Que o Senhor venha nos visitar também no hospital. Que o Senhor possa, Pai, trazer cura, Pai, a esse povo que aqui está. Abrir porta de emprego aos empresários que aqui estão, Senhor. Que o Senhor possa abrir as vendas, Senhor. Venha abençoá-los, ó Pai, na sua presença. Amém, Jesus? Que nós possamos agora, vamos dar a bênção apostólica, em nome, não tem mais nenhum aviso, né? É isso mesmo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, todos digam amém. Palmas para Jesus, mas o que será.